A semana da luta começou antes do calendário dizer que era semana de luta. Rafael percebeu isso pelos detalhes. O silêncio da casa ficou mais denso, o número de ligações aumentou, o tempo livre encolheu. Dante parecia viver em estado permanente de pré-combate, mesmo quando só estava sentado à mesa comendo ovo mexido. Dante manteve a frieza como armadura nos dias seguintes, tratando Rafael com a distância calculada de quem avalia um adversário no octógono. Cada interação era mínima. Ordens secas no treino, respostas curtas no tratamento, olhares que evitavam contato prolongado. Rafael sentia o peso daquela rejeição como um golpe baixo, mas engolia em silêncio, focando no trabalho para não desmoronar. Na manhã após a explosão verbal, o café da manhã foi um exercício de contenção. Dante comeu em silêncio absoluto, o corpo rígido na cadeira, sem oferecer prato ou conversa. Quando Rafael chegou com a bolsa de fisioterapia, Dante nem ergueu os olhos do celular. "Treino em 5", disse, voz plana, como se falasse com um estranho. Rafael assentiu, servindo-se de café sozinho. Não houve bronca pelo atraso inventado, nem preocupação com olheiras. Só vazio. Na sala de treino, a rotina seguiu mecânica. Dante socava o saco pesado com fúria contida, suor escorrendo, mas sem pedir água ou pausa. Rafael circulava, ajustando postura, aplicando gelo pós-série, mas cada toque era recebido com rigidez muscular, como se Dante se obrigasse a não reagir. Ombro travando de novo, Rafael murmurou, profissional, palpando a articulação. "Aguenta. Continua." Dante cortou sem olhar para trás. Não era cuidado, era tolerância. Rafael mordia a língua, sentindo o ciúme e a mágoa se misturarem ao cheiro de suor e couro. 2 dias depois, as redes explodiram. Fotos de Dante saíram com uma modelo loira alta, rindo num clube badalado do Rio. Braço ao redor da cintura dela, drinks na mesa VIP, flashes capturando o sorriso que Rafael raramente via. As manchetes gritavam: "Campeão Dante Oliveira curte noite pré-luta com Musa Fitness. Quem é a sortuda?" Rafael congelou com a caneca a meio caminho da boca. A modelo era o oposto dele. Curvas perfeitas, maquiagem impecável, pose de capa de revista. Dante nunca tinha mencionado saída, mas as fotos eram de horas antes, enquanto Rafael organizava equipamentos sozinho na mansão. Patrícia continuou falando sobre exposição e patrocinadores, alheia ao clima, mostrando gráficos de engajamento no tablet. Rafael mal ouviu, o ciúme corroendo por dentro como veneno lento. Ele esperou ela sair da cozinha, murmurando algo sobre uma ligação urgente, antes de se virar para Dante. Os dois ficaram sozinhos à mesa, o silêncio pesado como chumbo. "Foi necessário?" Rafael perguntou, voz baixa, mas carregada, incapaz de se conter mais. Dante ergueu os olhos pela primeira vez em dias, frios e avaliadores, como se Rafael fosse um sparring qualquer. "O que você quer com isso?" retrucou rude, largando o garfo no prato com barulho. "Minha vida fora daqui não é da sua conta. Você é meu fisioterapeuta, não meu dono." O golpe foi preciso, sem piedade. Rafael sentiu o estômago revirar, ciúme queimando como ácido. Não era só a garota, era a confirmação brutal de que ele era função, um detalhe contratual, enquanto o mundo via Dante inteiro, livre, intocável. "Só perguntei." Rafael murmurou, baixando os olhos para a caneca, a voz falhando. "Então não pergunta." Dante cortou, levantando-se da mesa com um movimento brusco. "Amanhã tem treino pesado. Foco no seu trabalho." Ele saiu sem olhar para trás, deixando Rafael sozinho com o café frio e a humilhação queimando no peito. O treino daquela manhã foi tortura. Dante treinava mais brutal ainda, chutes ecoando como trovões, mas agora com um brilho provocador nos olhos furtivos. Toda vez que Rafael se aproximava para ajustar ou entregar água, Dante flexionava o corpo de propósito, músculos brilhando sob o suor, tatuagens destacadas como troféus. "Ela elogiou minhas costelas", Dante comentou casual entre séries.
Disse que nem parece que apanho por profissão. Rafael apertou a toalha na mão, forçando neutralidade. Bom saber que está se cuidando fora daqui. Dante sorriu de lado, o primeiro em dias, mas cortante. Cuido sim, de tudo. O ciúme corroía Rafael por dentro. Imaginava as mãos dela onde as dele passavam no tratamento, os sussurros que ele só ouvia no escuro. Mas Dante mantinha a frieza, sem toques acidentais, sem olhares vulneráveis, só provocações veladas, como se testasse até onde Rafael aguentava antes de quebrar. No tratamento pós-treino, porta fechada, a tensão explodiu em silêncio. Rafael trabalhava a lombar de Dante, dedos firmes mas trêmulos de raiva contida. Dói? Perguntou, pressionando mais forte que o necessário. Dante sibilou, mas respondeu: Não, continua. Seus olhos se encontraram no reflexo da maca. Dante via o ciúme ali, e algo perigoso brilhou, satisfação misturada a desejo reprimido. Ela não sabe onde dói de verdade, Dante murmurou, voz rouca. Você sabe. Rafael parou, coração disparado. Era provocação pura, ciúme usado como arma para reacender a faísca sem admitir fraqueza. Mas ele não mordeu a isca. Afrouxou as mãos, profissional de novo. Então, sorte sua ter um fisioterapeuta, disse, saindo da sala sem olhar para trás. O treino terminou depois de quase 2 horas. Dante estava suado, peito subindo e descendo num ritmo pesado mas controlado. Rafael já pensava no protocolo de recuperação quando ouviu o som que não pertencia à rotina. Uma gargalhada masculina ecoando pelo corredor. Alta, familiar, íntima demais para ser de alguém que estivesse ali pela primeira vez. Dante esticou o corpo, o olhar endurecendo. Quem está aqui? Ele perguntou sem disfarçar o incômodo. Antes que Rafael respondesse, a porta da sala de treino se abriu sem cerimônia. Um homem entrou como se a mansão fosse casa antiga. Pouco mais velho que Dante, corpo forte, embora não tão esculpido, barba bem aparada, sorriso que parecia treinado para convencer patrocinadores e provocar rivais ao mesmo tempo. Olha só se não é o animal da jaula em pessoa, o recém-chegado anunciou abrindo os braços. Continua bonito, desgraçado. Dante não sorriu, mas também não o expulsou. Victor, ele disse apenas. À noite, Rafael rolava na cama. Fotos da modelo queimando na mente. O celular vibrou. Stories de Dante no clube. Ela dançando colada nele. Legenda, pré-luta mod on. Ciúme puro o invadiu, misturado à frieza acumulada. Ele se levantou, foi até a porta de Dante por impulso, mas parou. Bateu? Não. Voltou ao quarto, trancando a porta. Do outro lado da mansão, Dante dispensou a garota no carro. Sozinho agora. A frieza era máscara. O ciúme que queria provocar em Rafael estava virando contra ele mesmo. Mas admitir? Jamais. Não antes da luta. Victor deu um passo à frente, ignorando completamente a tensão no ar, os olhos brilhando com aquela mistura de camaradagem falsa e provocação genuína, que Rafael já começava a reconhecer como marca registrada do homem. Quanto tempo, campeão? Victor continuou, batendo no ombro de Dante com familiaridade excessiva. Parece que foi ontem que você estava quebrado naquele tatame em Madureira, pedindo para eu te dar mais uma chance. Dante limpou o suor da testa com o antebraço, o movimento rígido, controlado. Seus olhos escuros avaliaram Victor por 1 segundo a mais do que o necessário, como se calculasse o custo de tê-lo ali versus o custo de expulsá-lo na frente de Rafael. O que você quer, Victor? A voz saiu baixa, mas cortante como lâmina. Não te chamei. Victor riu, um som rouco que ecoou na sala de treino vazia. Ele finalmente virou o rosto para Rafael, avaliando-o de cima a baixo com um sorriso condescendente. Esse é o famoso fisioterapeuta? Perguntou, esticando a mão sem convicção real. Prazer, Victor Almeida. O cara que fez esse monstro antes dele virar celebridade. Rafael apertou a mão rapidamente, sentindo a força desnecessária no aperto. Rafael Moura, respondeu, mantendo o tom neutro apesar do nojo que subia pela garganta.
Victor soltou a mão e deu um passo atrás, cruzando os braços sobre o peito largo. Ele te contou como a gente se conheceu? Perguntou a Rafael, mas mantendo os olhos em Dante. O garoto chegou na minha academia com 18 anos, corpo magro, olhos famintos. Apanhava toda a luta, mas voltava pro tatame no dia seguinte. Eu vi potencial, dei chance, e olha onde ele tá agora. Dante pegou uma toalha do banco, jogando sobre o ombro com um movimento brusco. Passado, cortou. Fala logo o que te trouxe aqui. Victor ergueu as mãos em rendição teatral, mas o sorriso não saiu do rosto. Calma, calma. Vim trazer um aviso de cortesia. Seu velho amigo russo mandou lembranças. Disse que a luta de sábado vai ser inesquecível e que ele tem umas surpresas guardadas para você. O nome russo caiu na sala como granada. Rafael sentiu um arrepio percorrer a espinha, lembrando das fotos antigas que tinha visto nos arquivos de Dante. O gigante ucraniano que quase acabou com a carreira dele 2 anos atrás. Dante não reagiu visivelmente, mas Rafael notou os detalhes. A mandíbula travou por meio segundo. Os dedos apertaram a toalha com força mínima a mais. Os olhos escureceram um tom. Ele sabe onde eu moro. Dante respondeu, voz perigosamente calma. Diga que eu também sei onde ele treina. Victor riu de novo, satisfeito com a reação contida. Essa é a energia. Mas escuta, tem mais. Uns caras da favela estão perguntando de você. Aqueles que você deixou na mão quando assinou com os gringos. Querem saber se o animal da jaula ainda lembra de casa. Agora Rafael entendeu o incômodo genuíno na postura de Dante. Não era só a nostalgia tóxica de Victor. Era o passado inteiro voltando com dentes afiados, bem na semana da luta mais importante do ano. Eles sabem onde eu luto. Dante retrucou. Se quiserem conversar, sobem no octógono comigo. Victor balançou a cabeça quase com pena. Você virou produto, Dante. Produto não volta pra favela. Produto assina contrato e esquece quem limpou o sangue do tatame para ele subir. Rafael sentiu o impulso de intervir, de defender Dante daquela enxurrada verbal, mas se conteve. Aquela era uma dança que ele não conhecia os passos, e qualquer movimento errado podia piorar tudo. Dante finalmente se aproximou, ficando frente a frente com Victor, os dois homens ocupando quase todo o espaço da sala com sua presença física. Você tá aqui pra quê de verdade? Perguntou baixo. Remendar o ego ou vender informação? Victor sustentou o olhar por 3 segundos antes de recuar, rindo. As duas coisas. Sempre as duas coisas. Ele deu um tapa leve no peito de Dante, gesto que parecia afetuoso, mas carregava a ameaça. Te vejo sábado. Tenta não morrer antes. Ele virou as costas e saiu, deixando a porta aberta, o eco dos passos desaparecendo pelo corredor. O silêncio que se seguiu era sufocante. Dante ficou parado, olhando o ponto exato onde Victor tinha estado, o peito subindo e descendo em ritmo controlado demais para ser natural. Rafael esperou 30 segundos antes de falar. Ele sempre foi assim? Perguntou baixo. Dante jogou a toalha no banco com força, o movimento revelando mais do que qualquer palavra. Ele me salvou quando ninguém mais apostava em mim, respondeu sem olhar para Rafael. E me cobra isso todo dia da vida. Finalmente virou o rosto, os olhos ainda carregados da confrontação. Vai pro tratamento. Agora. Rafael assentiu, pegando a bolsa sem discutir. Mas enquanto caminhavam para a sala reservada, sentiu o peso novo no ar. Não só o ciúme da modelo, não só a frieza calculada, mas algo maior, mais perigoso. O passado de Dante batendo a porta com contas antigas para cobrar. Na sala de tratamento, porta fechada, Dante deitou na maca sem cerimônia, rosto para baixo, músculos ainda tensos do treino e da conversa. Rafael começou o protocolo em silêncio. Gelo nas costelas, óleo na lombar, pressão gradual nos pontos de tensão. Mas hoje os toques pareciam diferentes, carregados com tudo que não estava sendo dito. Quando chegou ao ombro direito, o mais problemático, Dante falou sem ser perguntado. Ele não tá errado, murmurou, voz abafada contra a maca. Sobre a favela, sobre esquecer.
É verdade. Rafael parou por meio segundo, os dedos ainda na articulação. Você não esqueceu? Disse baixo. Tá tatuado aí. Dante ficou quieto por tanto tempo que Rafael achou que não ia responder. Mas então... Tatuagem não paga dívida. A frase caiu pesada. Rafael voltou ao trabalho, mas agora entendia melhor a frieza, as provocações, a modelo nas fotos. Não era só teste de resistência. Era Dante se blindando contra tudo que Victor tinha acabado de jogar na cara dele. O tratamento terminou em silêncio. Dante se levantou, vestiu a camisa sem olhar para Rafael e saiu com um simples 6 da manhã. Rafael ficou sozinho na sala, limpando os equipamentos, a mente girando. O ciúme da modelo parecia pequeno agora perto do que tinha acabado de presenciar. Um lutador no auge, cercado por fantasmas que nenhuma vitória no octógono calava de vez. À noite, enquanto organizava anotações para o camp final, o celular vibrou com uma notificação push. Ao vivo. Dante Oliveira responde polêmicas pré-luta. Rafael clicou quase por reflexo. A transmissão mostrava Dante numa entrevista rápida de rua, cercado de repórteres, a modelo loira ainda colada no braço dele para as câmeras. Algum comentário sobre as ameaças do seu antigo treinador? Gritou um jornalista. Dante olhou direto para a lente, sorriso de campeão no rosto. Meu único treinador é meu reflexo no espelho, e ele nunca me traiu. A modelo riu apertando o braço dele. Rafael sentiu o ciúme familiar queimar de novo, mas agora misturado com algo diferente. Respeito relutante pelo homem que enfrentava passado, presente e futuro com a mesma máscara impenetrável. Ele fechou o app, mas a imagem ficou. Dante inteiro para o mundo, fragmentado onde só Rafael via as rachaduras. Do outro lado da cidade, Dante dispensava a modelo com um beijo na testa mecânico. O carro já acelerando de volta para a mansão. Victor tinha acertado em cheio, mas não do jeito que pensava. O verdadeiro golpe não eram as palavras do passado. Era perceber que Rafael tinha visto tudo aquilo sem correr. E isso aterrorizava mais do que qualquer luta marcada. Os dias finais antes da luta se arrastaram como rounds intermináveis, cada hora marcada por tensão que ninguém nomeava. A mansão, antes refúgio de silêncios compartilhados, agora parecia um ringue onde todos lutavam para manter suas máscaras no lugar. Rafael acordava com o corpo pesado, os olhos ardendo de noites mal dormidas, mas continuava a rotina com precisão mecânica, porque parar significaria admitir que estava quebrando. Na manhã de quinta-feira, faltando apenas 2 dias para o evento principal, o café da manhã trouxe uma nova camada de frieza. Dante estava já na cozinha quando Rafael desceu, o corpo ainda marcado pelo treino da véspera. Pequenas contusões roxas nas costelas, o ombro direito levemente inchado. Ele comia proteína em pó misturada com aveia, os olhos fixos num tablet com análises de vídeos do adversário russo. Rafael serviu seu próprio café em silêncio, sentando-se na distância segura que os dois tinham implicitamente estabelecido. Nenhum dos dois mencionou Victor, as fotos da modelo ou a confissão abafada na maca. Era como se o capítulo anterior tivesse sido apagado, substituído por uma trégua armada. Peso corporal está estável? Rafael perguntou, forçando o tom profissional, os olhos avaliando a postura de Dante à mesa. 97 quilos. Dante respondeu, sem desviar os olhos da tela. Perco mais 2 amanhã. Depois é só manutenção até o sábado. Rafael assentiu, anotando mentalmente. Era o tipo de conversa que os mantinha ancorados na realidade contratual. Números, porcentagens, protocolos. Qualquer coisa além disso era terreno minado. Patrícia entrou apressada, salto clicando no mármore, celular na orelha. Desligou a ligação com um suspiro teatral. Imprensa tá louca com o Victor soltando podcast ontem à noite, anunciou, jogando o tablet na mesa. Ele disse que você tá domesticado demais, Dante. Que perdeu a fome de rua. Patrocinadores ligando aqui querendo saber se é verdade. Dante fechou o tablet com um estalo seco, o maxilar pulsando. Deixa ele falar. Quanto mais papo, mais pay-per-view. Rafael sentiu o estômago apertar. Victor não parava.
O homem parecia um parasita, alimentando-se da narrativa de Dante verdadeiro versus Dante fabricado, para se manter relevante. Mas o que doía mais era saber que parte da crítica fazia eco na própria insegurança de Rafael. Será que ele estava, de alguma forma, ajudando a domesticar o lutador que prometera apenas cuidar? Você quer que eu prepare algo para o ombro antes do sparring? Rafael perguntou, mudando de assunto, a voz firme apesar do caos interno. Dante finalmente olhou para ele. Foi um olhar rápido, avaliador, sem calor. Depois, disse: primeiro quero ver sangue no tatame. A frase caiu como ameaça velada. Rafael sabia que não era pessoal, mas doía como se fosse. O treino daquela manhã foi brutal até para os padrões de Dante. Sparring com 2 parceiros simultâneos, um simulando o russo com golpes pesados de Muay Thai, outro pressionando com wrestling sujo. Dante movia-se como máquina, mas Rafael via as falhas. O ombro direito compensando menos rotação, a perna esquerda evitando carga total por causa de uma distensão antiga. Cada defesa era precisa, mas custava energia que ele não podia desperdiçar. Entre rounds, enquanto Dante bebia água com gelo, Rafael se aproximou com a faixa de compressão. "Deixa eu ver essa costela", murmurou, mantendo distância profissional. Dante ergueu o braço sem protesto, deixando Rafael palpar a região arroxeada. Os dedos encontraram o ponto exato de hematoma, pressionando com cuidado clínico. Dante sibilou baixo, mas sustentou o olhar. Não de provocação dessa vez, mas de algo mais cru, quase suplicante. "Aguenta", Rafael disse mais para si mesmo. "Mas se piorar, corta o sparring." "Não corto nada", Dante retrucou, mas havia menos convicção na voz. "Não agora." O sparring continuou. No terceiro round, Dante levou um chute baixo que o fez mancar por 3 segundos. Rafael sentiu o coração disparar, mas Dante recuperou o equilíbrio e finalizou o parceiro com um ground and pound impiedoso. O tatame ficou marcado com suor e pequenas manchas de sangue do nariz do sparring. Quando tudo terminou, Dante desabou no banco, peito arfando, o corpo brilhando como bronze polido. Rafael trouxe gelo sem ser chamado, envolvendo as costelas com eficiência silenciosa. Seus dedos roçaram acidentalmente a linha da tatuagem no abdômen, aquela que contava a história da favela que Victor tanto evocava. Nenhum dos dois comentou o toque. "Ele não entende", Dante murmurou de repente, olhos fixos no chão. "Victor, acha que eu esqueci? Mas cada cicatriz aqui lembra mais do que ele gostaria." Rafael parou de enfaixar por um instante, os olhos encontrando os de Dante. "Então por que deixa ele entrar na sua cabeça?" perguntou baixo. Dante deu um riso sem humor. "Porque ele me conhece antes de eu ser isso", tocou o próprio peito. "Antes de câmeras, contratos, fisioterapeutas, quando eu era só fome." A palavra fisioterapeutas cortou como lâmina sutil. Rafael engoliu a mágoa, terminando o curativo. "Fome ainda tá aí", disse. "Só escolheu um octógono maior." Dante o encarou por um longo segundo, algo indecifrável passando pelos olhos escuros. Então se levantou, pegando a toalha. "Vamos pro tratamento." A sala privada era o único espaço onde as máscaras escorregavam um pouco. Dante deitou de bruços na maca, a respiração ainda pesada. Rafael trabalhou em silêncio primeiro. Óleo aquecido na lombar, pressão profunda nos glúteos, mobilização no pescoço. Mas o ar estava carregado, elétrico. Quando virou Dante de lado para o ombro, seus olhos se encontraram de novo. Mais perto agora. O suor secava na pele bronzeada, revelando linhas de tensão que só Rafael conhecia. "Você viu o podcast do Victor?" Dante perguntou, voz rouca. "Não." Rafael mentiu porque ver Victor destilando veneno sobre como Dante trocou a rua por conforto burguês tinha sido um soco no estômago. "Ele disse que eu virei brinquedo de rico." Dante continuou, olhos fixos no teto. "Que contratei você para me fazer de fraco." Rafael sentiu raiva subir, quente e imediata. "Ele tá errado", disse, as mãos trabalhando o deltoide com firmeza. "Você é mais forte do que nunca." Dante virou o rosto, o olhar queimando agora.
Forte o suficiente para dispensar distrações? Murmurou. Era pergunta e ameaça ao mesmo tempo. Rafael sustentou o olhar, os dedos parando na pele quente. Se eu fosse distração, você já teria me cortado, respondeu desafiador. Dante não piscou. A mão dele subiu devagar, cobrindo a de Rafael no ombro, não para afastar, mas para segurar ali. O toque era elétrico, consciente dessa vez. Talvez eu goste da distração, admitiu, voz quase inaudível. O ar ficou rarefeito. Rafael sentiu o pulso acelerar sob os dedos de Dante, mas não recuou. Era o mais perto que chegavam de nomear o que queimava entre eles desde a primeira noite. Então, bateram à porta. Patrícia, voz aguda do corredor. Dante, coletiva agora. Carro tá saindo. O momento se quebrou como vidro. Dante soltou a mão de Rafael, levantando-se com fluidez predatória. Continua assim depois, disse, já na porta. Não era pergunta. Rafael ficou sozinho. Mãos ainda quentes do toque, coração martelando. A luta não era só no sábado. Na coletiva daquela tarde, o circo midiático atingiu o pico. Hotel lotado, câmeras disputando ângulos, repórteres gritando perguntas sobre Vitor, o russo, lesões secretas. Dante sentou no centro da mesa, microfone na mão, a modelo loira de braços dados com ele para as fotos. Marketing puro, mas cada imagem era soco no peito de Rafael, que observava de pé no fundo, invisível como sempre. Dante, responde o Victor. Você perdeu a essência da rua? Gritou um jornalista. Dante sorriu para a câmera, o mesmo sorriso mecânico da noite anterior. Minha essência tá no octógono sábado. Quem duvidar sobe comigo. Risos, flashes. A modelo apertou o braço dele, posando perfeita. Rafael desviou o olhar, o ciúme misturado agora com medo real. Medo da luta, do russo, do que aconteceria se Dante caísse. De volta à mansão, a noite caiu pesada. Rafael preparava o quarto de tratamento para a sessão prometida quando ouviu vozes no corredor. Victor de novo. Voz alta. Patrícia tentando contê-lo. Ele precisa ouvir isso da minha boca. Victor insistia. Rafael saiu do quarto a tempo de ver Victor empurrando a porta da sala de Dante, que já estava lá, camisa aberta, analisando fitas de novo. Você não entra sem ser chamado. Dante rosnou, levantando-se. Victor riu, mas havia tensão nos olhos. Vim trazer presente do russo. Ele mandou isso. Jogou um envelope pardo na mesa. Dante abriu devagar, o rosto endurecendo ao ver o conteúdo. Fotos ampliadas de uma luta antiga. Ele jovem de joelhos, sangue escorrendo. Victor ao fundo gritando. E uma nota manuscrita. Você quebra igual. Sábado. Rafael sentiu o sangue gelar. Aquilo não era provocação. Era guerra psicológica. Dante amassou as fotos, os nós dos dedos brancos. Sai, ordenou a Victor. Mas Victor se aproximou, voz baixa agora. Ele sabe do seu fisioterapeuta também. Disse que vai quebrar vocês dois. A ameaça pairou. Dante avançou, mas Rafael interveio, mão no braço dele. Não agora, murmurou. Guarda pro octógono. Victor riu, saindo. A sala ficou em silêncio mortal. Dante tremia de raiva contida, os olhos encontrando os de Rafael. Ele não toca em você. Disse, não como promessa, mas como fato. Rafael assentiu, mas o medo era real. Naquela noite, enquanto Dante treinava shadowboxing no quarto, Rafael preparou a maca em silêncio. Quando a meia-noite chegou, Dante bateu a porta do tratamento, não do quarto de Rafael. Faz seu trabalho, disse, deitando na maca. Mas quando Rafael começou, os toques não eram só profissionais. Dante virou o rosto, olhos famintos. Fica depois, murmurou. A luta acaba. Aí a gente vê. Rafael continuou, coração acelerado. A jaula invisível apertava, e o sábado se aproximava como sombra gigante.